Eu sempre trabalhei, minha filha ficava com a minha mãe, e nisso, quando eu voltava do trabalho, a minha filha que sempre ia abrir o portão pra mim. E nisso na carta também fala: "Mamãe, quando eu tô com saudade de você, eu finjo que eu tô na casa da vovó esperando você voltar". É uma parte que me toca muito, porque é só quem viveu sabe. Eu me chamo Vanessa de Oliveira Pedra, eu sou mãe da Tonton Pedra. A minha filha, ela desencarnou dia 19 de novembro de 2023. Ela fazia tratamento de leucemia e ela pegou uma bactéria que levou ela ao desencarne. E um mês após ela desencarnar, lógico que eu já estava acompanhando o Instagram da Casa de Caridade Nasce Daniel, devido a uma mãe de uma amiga minha me enviar vídeo falando sobre as questões do luto. E nisso eu comecei a acompanhar, comecei a me identificar com os vídeos, e me trazia muito conforto as palavras de Mayra. E desde então, eu acompanhei ela pelo TikTok, pelo Instagram, até que um mês depois, logo depois do Natal, ela deu uma palestra no Despertar. E nisso vem um recado da minha filha. E no recado, diz alguns detalhes, fala o detalhe do vestidinho vermelhinho dela, que é de 1 aninho, né? Fala também em relação à questão da saudade, e fala o apelidinho dela, que é o apelidinho que a gente sempre deu pra ela desde que ela nasceu, né? Desde o nascimento dela, a gente sempre chamou ela de Tonton, né? E, e até então, eu ainda estava com um pouco de dúvida em relação a essa questão do recado, né? E nisso eu entrei no Instagram da casa, mandei mensagem e Mayra me respondeu, falando que era a Tonton da dona Deolinda, me confirmando que era a minha Tonton. Deolinda é minha sogra que desencarnou faz uns 2 anos, uns 3 anos, mais ou menos, que minha sogra desencarnou. Deolinda é um nome difícil, eu não tinha nada da minha sogra em rede social nenhuma, nem o meu esposo. Então, isso me levou a crer na vida após a vida. E eu e a minha família nos organizamos para ir para Brasília nas cartas consoladoras que teve em fevereiro de 2024. Cheguei em Brasília, eu fui muito bem recebida por todos os voluntários. Nunca tinha tido contato nenhum com Mayra, nunca foi me cobrado nada, nenhum tipo de valor. Não foi feito nenhum tipo de entrevista em nenhum momento comigo, com ninguém da minha família. O único contato que eu tive com Mayra foi quando eu recebi minha carta. Eu fui até a frente quando ela me deu a carta e ela leu a carta da minha filha. Na fila, tive contato com muitas mães. O projeto em si, os projetos que hoje funcionam na Casa de Caridade, são projetos lindos, são projetos incríveis. Hoje eu não frequento só a Casa de Caridade, só por conta da carta que eu recebi da minha filha, mas é num contexto geral. Eu recebi amor, eu recebi afeto, eu recebi consolo, eu recebi amparo. A Mayra me salvou de todas as formas possíveis, lógico que Deus sempre em primeiro lugar me fortificando, mas eu sou muito, muito, muito grata por tudo que a Mayra faz por mim e por muitas famílias. É um trabalho de muito amor. Cheguei em Brasília, logo teve o evento, teve as palestras, e nisso
houve a psicografia. A psicografia foi feito toda na frente de mais de 1.000 pessoas. Ela escreveu todas as 6 cartas na frente de todas as pessoas. Todo mundo viu. Tem provas que essa psicografia foi escrita na frente de todo mundo. Na penúltima carta, eu fui agraciada pela carta da minha filha e conta detalhes riquíssimos, riquíssimos. Fala de todo o processo do hospital que eu tive com ela, que não foi um processo fácil. Só quem é mãe de hospital passou por essa doença, porque eu vivi esse câncer junto com ela. Não estava em mim, mas eu vivi. É um processo muito difícil, muito doloroso. Tinha riqueza de detalhes nessa carta, que era super possível de identificar que era minha filha. A minha filha vivia falando pra mim que sentia orgulho de mim. Eu tenho, inclusive, vários áudios que ela falava: mamãe, eu tenho orgulho de você. Mamãe, você tem orgulho de mim? E falou do processo do hospital, de uma quimioterapia específica que fazia direto na medula. Falou que lá tem hospital, só que não coloca pra dormir. E é específico por conta dessa quimioterapia, que ela é forte, que ela é corajosa, e realmente ela sempre foi um exemplo para enfermeiras naquele hospital, para crianças, porque todas as enfermeiras davam referência da minha filha em relação à questão dessa quimioterapia, porque essa quimioterapia precisa ser aplicada para uma anestesia geral. Bota a criança realmente para dormir. E a minha filha, ela era tão forte e tão corajosa que ela fazia essa quimioterapia com a anestesia local. Ela não colocavam ela para dormir mais, então ela ficava quietinha e fazia as quimioterapias. Fala de detalhe que a minha filha sempre ficava com a minha mãe. Isso essas coisas não tem em rede social, não tem como saber. Até porque eu não postava rotina de hospital no meu Instagram, nas minhas redes sociais, de nada. Eu sempre trabalhei, minha filha ficava com a minha mãe. E nisso, quando eu voltava do trabalho, a minha filha que sempre ia abrir o portão pra mim. E nisso na carta também fala: mamãe, eu tô com saudade de você. Eu finjo que eu tô na casa da vovó esperando você voltar. É uma parte que me toca muito, porque é só quem viveu sabe. Falo da minha sogra que desencarnou, que 1 mês antes dela desencarnar, ela tava sendo empurrada por cadeira de rodas, isso só os familiares no interno sabe. Moana sempre foi o desenho favorito dela. E ela assistia durante várias vezes no hospital. E fala que ela se apelidou de Moana, e o cabelinho dela já tava grande, e antes dela desencarnar, ela tava bem carequinha. Fala do meu cunhado, que também tinha desencarnado no mesmo ano que ela faleceu. Um apelido específico, que não tem em lugar nenhum, referente ao meu marido. Ela chamava meu marido de rabugentinho. Sempre quando meu marido brigava com ela, por conta dos vídeos do TikTok, que ele não gostava que ela ficava dançando, ela pegava e me puxava e falava assim: mamãe, vamos pro quarto, deixa meu pai rabugento aqui. E falou: papai rabugentinho, eu te amo muito, muito, muito. Fora outros detalhes. Falou da pipoquinha com queijo, que ela sempre amava, ela era enlouquecida em pipoca com queijo. Falou do processo da minha irmã, que teve Covid, ficou entubada. Esses detalhes não estavam na carta. A Mayra chamou a gente depois no íntimo e falou esses detalhes. Falou do cordão de ouro da minha filha. Falou que a minha filha, a Mayra, na verdade, perguntou pra ela como que ela costumava ficar no dia a dia. Se tinha alguma roupa específica pra gente poder ligar a ela. E ela falou assim pra Mayra que gostava de ficar de calcinha.
E um dia antes de eu ir para Brasília, para essa carta consoladora, eu entrei no quartinho da minha filha, eu abri a gavetinha dela e eu fiquei pensando, o que eu posso estar levando que lembra minha filha? E peguei uma calça de marshmallow e fiquei o tempo todo no dia da psicografia com ela no meu bolso. E quando a Mayra falou isso, a calcinha estava no meu bolso. Ou seja, outra verdade que não teria como saber. Porque é coisas íntimas nossas e que jamais eu iria expor uma criança em rede social alguma. Minha filha sempre foi muito carinhosa, sempre foi muito alegre, muito espontânea, sempre adorou o TikTok, adorava dançar. Então, sem contar os outros detalhes também, que só diz respeito a nós da família. Então, eu te digo, a carta é minha. Só nós, familiares, podemos atestar a carta, porque nós convivemos com ela, eu sempre fui o apoio, o amparo da minha filha, porto seguro dela. Então, eu atesto a veracidade da minha carta. Eu atesto todos os detalhes, todas as riquezas de detalhes que teve na carta. Então, eu não tô aqui pra fazer ninguém acreditar na minha carta ou na minha verdade, porque essa verdade só diz respeito a mim. Eu acredito no que eu tô falando, eu acredito na minha carta. Minha carta tem riqueza de detalhes que não tem como saber. Não tem em rede social alguma. Não paguei por nada. Não fizeram entrevista comigo. E as pessoas precisam ter mais responsabilidade nas falas para poder apontar uma coisa sem saber. E não só sou eu, mas muitas famílias que atestam essa mesma verdade. Em relação à questão da Mayra, eu sou muito grata à Mayra. Eu amo muito ela, porque ela me tirou do fundo do poço, ela me deu fôlego de vida. E se não fosse ela, eu não tinha razão de seguir. Porque ela me ensinou muita coisa, que existe sim a vida após a vida. E eu luto por isso todos os dias. Pelo reencontro com a minha filha. Todos os dias eu luto. E eu sou muito grata, Mayra, por tudo. E eu nunca vou soltar a mão da Mayra. Jamais. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Vitor, eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas